siga fortaleciendo en todo, a vida tão hasta la venida preciosa, tão aguardada tan do nosso preciosa y tan Senhor e aguardada de nuestro Salvador Señor y Salvador, Jesus Cristo. Jesús, Hoje o Jesucristo. tema da nossa mensagem Hoy el é tema de o nuestro eterno mensaje es sangue de Jesus. la eterna sangre de O Jesús. eterno sangue de Jesus. La eterna Nós sangre de Jesús. vamos procurar falar Nosotros de vamos aspectos a positivos hablar de aspectos conquistados positivos por este sangue. Se você tiver o por seu esta sangre. caderno, a sua Si usted caneta, a sua tiene Bíblia, faça suas su cuaderno, su anotações, está Biblia, bem? Então, as nossas Bíblias, amados irmãos, nuestras Biblias, amados. aqui eu tenho a minha Bíblia, você tem, Acá en mi então nós Biblia, temos aqui hermanos, todos tenemos dois aquí testamentos dos muito testamentos bem definidos. muy Nós bien temos o Velho definidos. Testamento Nosotros tenemos un e Viejo nós também temos o Testamento Novo Testamento. y también tenemos un E Nuevo esses Testamento. dois testamentos, Y esos dos eles são testamentos son extremamente importantes extremadamente para nós. importantes para nosotros. Principalmente, Principalmente, nós vemos que temos uma grande nosotros vemos necessidade que de tenemos una revelação. gran necesidad de Então, a revelación. Bíblia, ela é La Biblia es, livro de ella es testamentos. el libro Quando de olhamos, por testamentos. exemplo, para Abraão, Cuando quando hablamos de Deus o Abraham, chamou, cuando Dios lo llamó, Deus primeiro fala com ele, Dios primero habla con él depois Deus faz promessas para ele, y luego Dios depois le Deus hace faz promesas a él juramentos para Abraão, e por y último Deus después faz Dios uma hace aliança juramentos com para ele. él y después Pede para una ele alianza fazer con él contar, trazer animais ali e y el para sacrificar. encontrar Uma un tremenda animal y aliança. sacrificar, tremenda Depois alianza. nós vemos um segundo homem, Después nosotros vemos Moisés. un segundo Deus hombre, também fez Moisés. aliança. Dios también hizo E ali alianza. nós vemos que o sangue dos Y allí animais nosotros vemos que la não sangre de los foi animales apenas derramado, mas no ele fue apenas foi um derramado, sangue que foi aspergido em tudo que era sagrado fue la e sangre de depois todo ele sagrado colocou a lei com sangue de animais. y después hizo la ley Nós con la sangre vemos animal. depois Deus fazendo, Después Dios falando haciendo, com Davi, hablando con David, Deus fazendo promessas e depois Dios haciendo aliança. promesas y luego Então, o Velho alianzas. Testamento, ao olharmos Entonces, para esses homens, el Viejo nós Testamento, vemos miramos para esos que hombres, tudo ali nosotros era miramos que muito todo especial, allí fue muy especial. mas era apenas uma sombra daquilo Era que apenas una haveria de vir. sobra de aquello Tudo que que Deus debe de prometeu para venir. esses Todo homens, lo que Dios prometió ele para esos hombres somente poderia realizar em Cristo Jesus. solamente lo podía realizar Então, en Cristo Jesús. tudo que Entonces, Deus todo lo que falou, Dios Deus habló, prometeu, Deus Dios jurou, Deus prometió, fez Dios as juró, alianças, Dios hizo esas somente em alianzas, Cristo tudo solamente en isso Cristo, poderia se todo tornar eso realidade. Quando podría Deus tornarse disse no realidad. Velho Testamento que Cuando Dios dice en el perdoaria Viejo pecados, Testamento que ele já perdonaría estava pecados, colocando os Él ya pecados de estaba toda a colocando los humanidade pecados de em toda la Cristo humanidad Jesus, en Cristo Jesús, antes mesmo dele nascer. antes mismo del nacer. Deus, então, no Velho Dios Testamento, entonces en el nós Viejo vemos como Testamento, uma nosotros foto. vemos como una Você foto, vê uma foto de alguém e depois você es una vê foto de a alguien y después pessoa usted pessoalmente. usted Então, a ve la persona foto, ela personalmente. descreve muito bem a Entonces la pessoa. foto Mas describe quando muy bien você la vê a persona. pessoa, Mas você cuando tem usted uma ve la outra persona, visão. O Velho usted tiene otra Testamento, ela é persona. El exatamente Viejo uma foto de Testamento es Cristo. exactamente una foto Por de isso nós Cristo. temos tantas figuras de Por Cristo eso em tenemos todos tantas os 66 figuras. livros. Por Então, eso no tenemos Novo todos 66 Testamento, libros. nós temos El esta Nuevo Testamento pessoa. nosotros tenemos Ela esta chegou, persona. a realidade chegou. Esta Em llegó, la Cristo, realidad agora llegó Deus en pode Cristo. cumprir Ahora tudo Cristo o que ele puede falou, cumplir tudo o que ele prometeu, todo lo que Él todos habló y os seus prometió, juramentos e todos todas los as suas juramentos alianças. y todas sus alianzas. Somente em Cristo, que o qual Solamente en se Cristo, encarnou há cual se mais ou menos encarnó 2000 anos atrás. Então veja, hace 2000 años todo o plano atrás. de Deus Entonces, está mire, todo plano focado de em Dios está Cristo Jesus. enfocado en Cristo Jesús. Agora, Cristo, Ahora, ele não vem apenas ahora para Cristo, morrer Él pelos no nossos vino pecados. solamente por nuestros O pecados. Senhor El Señor Todo-Poderoso, os Todopoderoso, pecados desta nova aliança los pecados de que esta nueva Deus alianza que Dios precisava fazer com o homem, não se precisaba hacer refere con el somente a hombre, no se pecados, refiere a los pecados,
No. A nova aliança, La ela nueva também alianza, está ella composta de también vários está itens. compuesta también de Eu varios queria ítems ler com os senhores Jeremias que 31 yo quería leer con rapidamente. ustedes. Eu não Jeremías vou perder 31, tempo aqui na introdução. rápidamente. Yo no voy a Jeremias perder 31, mucho tiempo en la perdão, introducción. Jeremías Jeremias 31, 31, assim, o versículo 31. Em outras palavras, 31, 31. Eis, aí vem Jeremías dias, diz o Senhor, em que 31, firmarei 31. nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais nos dias em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, aqui nós vemos Aquí Deus, vemos ele está que Dios, dizendo que ele Él está precisa de uma diciendo nova que aliança. Él precisa de una Ele nueva vai alianza. fazer, mas Él va a todas hacer essas promessas más. somente Todas podem estas ser promesas cumpridas solamente pueden ser porque cumplidas. agora nessa nova aliança, Y ahora en se esta você nueva seguir o alianza, versículo seguinte, o si versículo usted ve en el versículo 33, siguiente, ele volta versículo 33, novamente aqui no 33, en então el ele já 33, vai dar alguns detalhes tão Él va a dar preciosos, algunos porque detalles tan esta é a preciosos, aliança que porque firmarei com a estas casa de alianzas que Israel firmaré con depois la casa de daqueles dias, Israel diz o Senhor. Na después de mente aquellos lhes días, dice el escreverei as Señor. minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinarás jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheço o Senhor. Conoce a Jehová, Porque porque todos me todos me conocerán. conhecerão, desde o menor até o maior deles, Amén. diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Veja que o último item é o perdão dos pecados. O último item. Então, a nova aliança, de El acordo último com in perdão, es el essa perdón de nova pecado. aliança que o Senhor aqui Esa está nueva alianza falando, que el ela Señor não aquí é está apenas para hablando, perdoar nossos pecados. ella Essa no es nova para perdonar aliança nuestro foi pecado. Esa tirada nueva com alianza base em constituida con base superiores promessas. en superiores. Tudo que foi feito na primeira aliança, Todo que lo que se fue hecho en tornou la um primera testamento, alianza, que se tornó un irmãos, testamento, ainda hermanos, tinham ahí promessas, mas as tiene superiores promesa, más somente ocorreria superiores com a chegada do Messias. solamente E sería con la aqui nesses llegada del Mesías. versículos que nós lemos, Y aquí número en el 1, versículo que leemos, aqui a número 1, superior aliança está falando da lei interior da vida. Então, essa nova aquí está hablando de la ley aliança interior de já la não vida. é um Esta nueva grupo de alianza ordenanças, ya no es un grupo de como aconteceu ordenanzas, na primeira, como mas fala aconteció en de la uma primera. vida. Habla de una As vida. pessoas receberiam Las personas uma vida, recibirían a vida eterna. una Nós vida lemos eterna. os versículos. Nosotros O vemos los segundo versículos. ponto, essa El nova segundo aliança punto, traria esas nuevas desde alianzas Deus traería de uma maneira toda especial de una para manera todo o tan nosso ser. especial E ele para todo seria o nuestro nosso ser. Deus. Y Él sería E nuestro nós Dios. seríamos o seu povo. Você Y pode ler nosotros esses seríamos versículos su que pueblo. lemos, o 33, o 34 e o 35. Puede leer los Mas versículos que leemos, perceber que esses 33 y versículos 34. mostram a capacidade Muestra la capacidad interior que nós teríamos de interior que conhecer o nosotros Senhor teníamos de conocer al Señor, já de uma maneira ya de una totalmente manera na unção. totalmente en la Esse é o unción. item que está sendo falado aqui quando Este ele ítem fala que de está siendo hablado imprimir as aquí cuando leis em Él nosso habla de coração. imprimir las leyes en Uma nuestro corazón. capacidade Una que Deus capacidad iria nos dar que Dios para nos iría a podermos dar discernir e receber para toda a poder vida e discernir, viver por meio desta recibir vida. E por último, nós toda vida, veremos o por medio de perdão esta dos vida. pecados. Então, foquem. Essa Enfoque. nova aliança, Esta nueva ela é alianza superior, es porque ela superior fecha porque completamente ella cierra un os pacto itens do propósito de Deus para en nós. los ítems Os de los judeus propósitos de ficaram Dios de para fora dessa nosotros. nova aliança até agora. Los propósitos que están fuera de esa nueva Eles alianza. permaneceram na velha, Ellos eles não permanecieron en la se vieja alianza moveram da velha aliança, y no se mas a movieron de la velha vieja alianza. aliança, ela não consegue Y la aperfeiçoar o vieja homem. alianza Por no isso, logra amados, perfeccionar al a hombre. chegada de Cristo, Y amados, la llegada ela de Cristo cumpre cumple, todas as promessas e gera uma nova aliança com o cumple seu todas las Senhor. promesas y É cierra la isso nueva que vai alianza. nos dar o vigor da Es salvação. eso que nos va a dar el vigor de la A nova salvación. aliança La nueva é alianza muito importante. es muy Eu queria ler importante. com os senhores agora Hebreus Yo 7:22. quería leer con ustedes Hebreos Hebreus 7, capítulo 7, versículo 22. Eu Hebreos ainda capítulo estou na 7, introdução.
Fala assim, Hebreus 7:22. Por Hebreos isso mesmo, Jesus 7:22, se tornou hermanos, o fiador ou mediador de superior aliança. Superior. Então, aqui nós já começamos a ver que a aquí nova nosotros aliança, comenzamos a ela ver que la é nueva alianza es superior. superior. Agora, ele é o Ahora, fiador Él es ou el o fiador mediador. Veja o que mediador. tudo vai ser feito por Cristo. Todo va a ser Tudo. hecho Nós por vamos ver Cristo. isso. Nosotros Qual é a vamos a ver eso, importância do sangue de cómo es la Cristo. importancia de la Como sangre esse de Cristo, sangue foi importante. cómo Nosso esta Senhor, sangre esta fue importante. pessoa, ela foi importante. E aqui diz, em grego, Y aquí é dice, usada a mesma palavra. A mesma palavra, quando você en pega no griego grego, usa la misma palabra, aliança e testamento. habla de alianza y testamento. Você tá lá, Entonces, você, no grego você que pegar, aliança ou testamento é a mesma. Agora, como ela é diferenciada? Só tem uma maneira de ahora, você ¿cómo es diferenciada diferenciar alianza y o que é testamento? Tenemos aliança una e o que é manera testamento. de diferenciar lo que es alianza y lo que es testamento. Ser Esta traduzida palabra para va a ser aliança ou traducida testamento para la alianza o depende da testamento, pessoa que depende de la persona consumou que a consumó aliança, la se ela alianza, está viva ou morta. ya viva o Como que muerta. isso funciona? Se o ¿Cómo que eso autor, funciona? Si el Cristo autor, Jesus, Cristo Jesús, ainda está vivo, é todavía aliança. está vivo, es alianza. Mas se ele morrer, Si é él testamento. está muerto, es testamento. Eu vou repetir. Por Yo exemplo, voy em a Mateus repetir. Por 26, ejemplo, en Mateo naquela 26, última noite, ele falou com os en aquella discípulos. última noche, él habló con los discípulos. É melhor a gente ver. Por favor, abra comigo Mateus 26. Por Eu mejor gosto leer. muito desses versículos, amados irmãos. Mateo, vamos a Mateo 26. Mateus, capítulo 26, Mateo o capítulo versículo 26, 26 fala assim. versículo Mateus 26. 26, 26. Se alguém Mateo puder estar 26, publicando para 26 nós esses habla así. versículos, eu agradeceria imensamente. Enquanto comiam, tomou Mientras Jesus o comían, pão, tomó Jesús el pan y abençoando, o bendijo partiu e o y lo deu aos seus partió. discípulos, Y dio a dizendo: sus discípulos y Tomai, dijo, isto tomad, é o meu corpo. comed, A esto es seguir, mi tomou o cuerpo. cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, Amén. derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, neste momento, En este ele está momento, entregando para Él os está discípulos entregando para los a nova discípulos aliança. la nueva alianza. Por que aliança? Porque ele ¿Por qué la está alianza? Porque Él vivo. está vivo. Ele está vivo. Él está vivo. É uma aliança que ele está Es una fazendo alianza que Él está com os haciendo acá. discípulos. En Mateo Então, 26, isso é maravilhoso. Então, ele fala assim: se esto o es autor maravilloso. ainda está También le habla vivo, así. é Si el aliança. autor aún está Mas se o vivo, es autor já alianza. tiver morrido, Mas si então a el autor aliança murió, imediatamente es se torna inmediatamente, se torna testamento. testamento. Vamos ler novamente Hebreus capítulo 9, por favor. Vamos a Nós leer estamos lendo nuevamente muitos Hebreos versículos, capítulo eu 9. aprecio muito isso. Hebreus capítulo de número 9. Hebreos capítulo Eu 9. gosto muito desses versículos. Versículo Me gustan 15. mucho estos versículos. Versículo 15, Hebreus 9, 15. Hebreos Por 9, isso 15. mesmo, ele é o Así mediador que da por nova eso es aliança, mediador de un nuevo a fim de pacto, que, para que interviniendo intervindo a muerte para la morte, para a remisión de las remissão das transgresiones que transgressões había bajo el primer que pacto, havia sobre a los antiga llamados aliança, receba a reciban promessa la promesa de la eterna herencia eterna. àqueles que têm sido chamados. Porque onde há Porque donde hay testamento, testamento é es necessário necesario que intervir intervenga a morte do muerte testador. del testador. Pois testamento só é Porque el testamento con la confirmado muerte se confirma, em caso pues de no es morte, válido entre visto tanto que de que maneira el nenhuma testador tem vive. força a lei enquanto vive o testador. Veja, eu vou repetir porque vocês Yo precisam voy a gravar. repetir porque ustedes Enquanto precisan Jesus entender. está vivo, é En cuanto Jesús aliança. está vivo, es una alianza. Mas quando Jesus ele morreu e ele Luego, cuando Jesús ressuscitou, murió esta y aliança se resucitó, tornou o esta alianza se testamento, o tornó Novo Testamento. testamento, Isso el é Nuevo muito Testamento. importante. Esto es muy Então nós importante. temos Entonces nosotros esse tenemos princípio do ese Novo Testamento. principio del Nuevo Testamento. E eu queria abrir
esse ponto Y porque ele é yo quería abrir bem ese rico, punto porque es muy relacionado ao que rico, vamos falar das promessas da relacionado a vida lo que voy a eterna, hablar de las da promesas vida de de la vida Jesus para eterna, todos en la nós. vida de É Jesús uma para todos aliança, nosotros. é um Una acordo alianza contendo es un algumas acuerdo promessas a fim de a realizar fin de certas realizar coisas para a ciertas pessoa cosas aliada. para personas Ao aliadas. passo que um testamento Al paso é que un uma testamento declaração es una de bondade declaración que de contém bondades que certas contiene coisas ciertas realizadas cosas para chegar realizadas nos herdeiros. para llegar a Nos los herederos. herdeiros. A nova Los aliança herederos. La nueva alianza consumada com o sangue de consumada Cristo con sangre de não é Cristo meramente uma no es aliança, meramente una mas é um alianza, testamento com es más un todas as testamento coisas que con foram todas las cosas consumadas que pela fueron morte de Cristo. consumadas en la muerte de Cristo. Muitas pessoas, quando Muchas ficam personas, sabendo que vai morrer, cuando, aquelas pessoas que têm cuando saben que van a antecedência morir nesta terra, en esta tierra, quando eles pensam e sabem que vão morrer, cuando piensan y saben logo que van a fazem um morir, testamento hacen un no qual testamento deixa en el cual vários dejan itens, varios ítems, propriedade, dinheiro para propiedades, os herdeiros. dineros para los Enquanto ele está herederos. vivo, Y então cuando él essa está pessoa vivo, faz o seu testamento. entonces esa persona hace el testamento. Mas aqui diz Aquí dice Jesus Cristo, Jesucristo, ele fez um testamento somente él hizo un testamento se tornar solamente efetivo, para se efetivo, tornara efectivo quando o autor da aliança cuando el autor de la estava vivo. alianza estaba vivo. Como aliança, Y la quando alianza, ele morreu, esta aliança se tornou um y cuando testamento. él murió, esta alianza se Nesses transformó en versículos, testamento. nós estamos vendo En estos versículos quando estamos viendo Jesus que morreu, cuando Jesús murió, agora nós temos o testamento. ahora nosotros tenemos el testamento. Você tem herdeiros. Por isso Ustedes é son herederos. Por necessário eso es um testamento. necesario un testamento. Então, os 27 Entonces, livros do Novo los Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento, eles se tornam exatamente ellos se tornan o exactamente grande tesouro para os un herdeiros, gran tesoro para los herederos, porque Jesus porque colocou Jesús toda colocó a sua toda aliança su alianza no seu testamento en su para testamento os seus herdeiros. para sus herederos. Pense, um homem Piense, rico un que hombre tem rico milhões de dólares, que tiene milhões millones e de milhões, dólares, ele vai millones y morrer millones. e Él va a ele deixa morir y o va, seu testamento, y va a dejar su testamento, especificando todas as especificando coisas para os todas las seus cosas herdeiros. para sus herederos. Esse vai ficar com isso, Es, esse com isso. él va a ficar Jesus, ele él se va a quedar con simplesmente esto, pegou él se va a quedar con 27 otro. livros e Jesús, colocou os 27 27 libros, livros y colocó los que 27 ele libros, conquistou para mim lo e para que você. él conquistó para mí y para usted. Amados, Amados, todas as promessas todas las de Cristo promesas Jesus, de Cristo Jesús, você vai encontrá-las no usted va a passado. O verbo encontrarlas está no passado. en el pasado. El verbo está en el pasado. Quando você pega o Novo Testamento e Cuando você usted vai agarra el Nuevo estudar, Testamento y você usted vai va a ver que estudiar, usted va a ver Cristo Jesus, ele que Cristo realizou Jesús, Él realizó todas as coisas na todas las parte cosas que cabia a ele fazer. que, Ele que le foi cabían à a Él cruz, hacer. Él fue a ele la cruz, pagou o preço no nosso lugar, Él pagó un precio depois en ele su lugar, morreu, ele ressuscitou, Él murió, Él depois ele resucitó, nos justificou, ele nos deu luego a nos vida eterna. justificó, nos dio la vida eterna. Tudo está no passado, nos Todo está en el santificou, pasado. Nos nos santificó, transformou. nos Todos os transformó. itens que ele conquistou há Todos dois los mil ítems anos que Él atrás, conquistó hace 2000 años ele atrás. colocou em um testamento e disse: Él é colocó para un você testamento que y crê dijo, es para e quer usted receber. que cree y quiere Por outro recibir. lado, Por existe otro a parte lado, que Cristo esa fez, parte que Cristo conquistou hizo, e colocou conquistó y para nós em um colocó testamento. para nosotros el testamento. Por isso que esse Novo Por eso Testamento que é ese tão Nuevo importante, Testamento es tan porque importante, somente os porque solamente herdeiros los conhecem herederos que bem conocen bien todos os itens todos e los ítems pratica, y eles practican, vão herdar. ellos van a E heredar. Cristo, nesse Novo Testamento, Y Cristo, amados, en esse ele Nuevo não Testamento, prometeu amados, nada Él nesta terra para os no herdeiros, prometió nada en esta tierra para mas los ele herederos, prometeu vida
pero Él prometió vida É claro eterna. que Satanás, Y o claro que príncipe sí, deste mundo, Satanás, el o príncipe de este mundo, enganador, o el acusador, engañador, el ele acusador, tem pegado Él esse tiene Novo pecado, Testamento ese Nuevo que Testamento, contém que contiene todo o legado do que Cristo fez por todo el nós. legado de lo que Cristo hizo E por ele tem nosotros. Y Él tiene feito com que os cristãos não hecho que los valorizem cristianos no absolutamente valorizan nada. absolutamente nada. O evangelho da El Evangelio prosperidade, de la o prosperidad evangelho da y el carne, Evangelio de la ele carne, não foca Él nas no enfoca promessas las eternas. promesas eternas. O evangelho da carne, El ele Evangelio de la busca carne, Él busca as bênçãos para esta terra, para esta o tierra, bem-estar das pessoas nesta el terra. bienestar de las O personas en evangelho da esta tierra. carne, ele El vai Evangelio ajudar de as la carne pessoas va a a ayudar a las manter. personas a vivir, Por isso, as pessoas por eso enchem as las igrejas, personas llenan las lotam, iglesias, porque todos querem que porque Jesus todos Cristo, quieren que que morreu na cruz Jesucristo, que por murió en eles, la cruz por que não ellos, seja obrigado que a dar Jesús sea casa, carro, obligado comida, a a dar dar casa, bens, a dar riquezas auto, nesta terra. comida, a Isso riquezas de não esta é o tierra. evangelho. O Eso no es el evangelho Evangelio, mesclado com a maçonaria. es el Evangelio mezclado con la masonería. Mas quando vemos o Novo Testamento, Y cuando vemos el Nuevo ele Testamento, todo lo planejou, que ele Dios operou em planeó, Cristo, operó colocando en tudo Cristo, junto e dizendo: isso colocando todo aqui é justo y para aqueles que diciendo, esto creem. aquí es para Se los que creen, preparam. se O Novo preparen. Testamento, ele El mostra Nuevo para nós Testamento como muestra para nós vamos nosotros cómo herdar a vida nosotros eterna. vamos a heredar la O vida Novo eterna. Testamento, ele El Nuevo prepara os Testamento homens para prepara a deixar los esta terra. hombres para dejar esta O tierra. Novo Testamento El Nuevo prepara os Testamento homens para prepara amar a los hombres eternidade, para amar para la se eternidad, preparar para viver na para eternidade. preparar, para vivir en la eternidad. Por isso que são Por itens eso já que son conquistados ítems por ya Cristo. conquistados por Cristo. Se ele colocou em um testamento, Si Él colocó amados, en un quer testamento, dizer que essa amados, aliança quiere que tem decir que peso. esa alianza tiene Não peso. foi um homem que fez um testamento e nos No fue un colocou. hombre que hizo un testamento y lo colocó. Por outro lado, eu pergunto a você, na Por otro sua lado, le pregunto a cidade, usted, a en su pessoa mais ciudad, rica da sua la persona cidade, a más mais rica de su rica, ciudad, de repente você descobriu que essa de pessoa está repente usted muito descubrió que esa próxima de persona morrer está muy e você próxima para descobriu que morir ela colocou você y, no u- testamento dela y usted se para te entera que esa dar persona la puso en el um testamento big de uma a casa, usted te dá carros, te dá para darte una milhão de casa, reais na un conta. millón de reales, Você foi un comunicado. auto, y usted fue Então, a hora que comunicado. você foi comunicado, Y aquela ahora que usted pessoa fue morreu. comunicado que aquella persona Então, os murió, advogados vão te entonces procurar. los O que abogados van a você precisa buscarlo. fazer ¿Y qué para usted precisa hacer você herdar para aquele usted patrimônio? heredar Você não todo tem que aquel fazer nada. patrimonio? Você, Usted no tiene que hacer para nada. herdar, teria que estar no testamento Para usted que foi heredar, tiene que estar en feito el quando testamento, o que fue testador estava hecho vivo. cuando el Você testador estaba simplesmente vivo. agora precisa Usted desfrutar simplemente das ahora precisa riquezas disfrutar de las que riquezas você ganhou. que Quando usted Cristo, ganó, ele heredó. Cuando Cristo, efetuou Él na efectuó cruz esta en la salvação, cruz esta na salvación, parte que ele fez, en la ele parte disse: que Él hizo, Él está dijo, consumado. dijo, está Eu consumado. conquistei agora e eu vou Yo colocar em um conquisté y papel, ahora vou voy a colocar em colocar um en un testamento papel, para que eles voy a colocar saibam un o que eu testamento conquistei na cruz para eles. para que Agora, ellos sepan lo que es la cruz como para que eles se ellos. tornam herdeiros da Ahora, promessa? ¿cómo que ellos Como? son Então, o herederos? primeiro Se passo do transforman a ser herederos de la testamento é a promesa. El regeneração. primer paso de la O promesa es la Espírito Santo nos regeneración. convence do El pecado, Espíritu Santo da nos convence de justiça, do pecado, de la juízo. justicia y Nós de o juicio. recebemos como nosso Senhor. Nosotros O nosso recibimos nome foi escrito no livro da como vida. nuestro nombre fue escrito Aleluia. en el libro de la Eu vida. agora Aleluya. estou no Yo testamento. ahora estoy en el Eu estou no testamento. testamento. Eu faço Estoy en el parte do testamento. testamento. Yo soy parte del Tudo que testamento. Cristo conquistou na cruz Todo me lo que Cristo pertence. conquistó en la cruz me Mas eu pertenece. ainda sou uma criança. Yo todavía soy, Eu ainda sou um bebê. yo Porque eu todavía soy un acabei de bebé, nascer espiritualmente. porque Eu yo acabé de acabei de nacer receber a espiritualmente. Jesus. Yo acabé de Por recibir a fora, eu Jesús. tenho 56 anos. Mas por Por dentro, afuera yo eu tengo acabei de 56, nascer. Eu pero por recebi dentro a acabé de Jesus. Eu nacer. sou um bebê. Yo recibir a Jesús. Então, Yo soy un eu bebé. preciso Entonces, de Gálatas yo 4. preciso de Gálatas Gálatas 4. capítulo 4, versículo 1 fala assim: Gálatas Digo, pois, capítulo 4, enquanto versículo tempo 1. em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo,
posto que Ele é Pero Senhor de también tudo. digo, entre tanto que el heredero es Mas está niño, sobre tudo en nada poderoso, difiere por del isso esclavo, também aunque o es predestinado señor de também o todo. ama. 2. Sino que está O bajo herdeiro tutores y que curadores hasta el tiempo recebeu señalado por el Jesus, Padre. enquanto Recibió a ele é Jesús. menor, Y cuanto Él ele é es como um menor, escravo. Él es como un Na esclavo. época de Jesus, no passado, os En la escravos época de Jesús, trabalhavam toda a sua vida los esclavos trabajaban toda su para um vida Senhor. para Os un filhos señor. que nasciam Los daqueles hijos que escravos nacían de aquellos já esclavos nasciam ya escravos nacían também, esclavos también, cresciam escravos crecían e esclavos trabalhavam como y escravos. trabajaban como esclavos. Então, aqui o Senhor compara, Entonces acá enquanto el Señor compara, você que nasceu de novo, en cuanto que que usted está nació no de nuevo, testamento, enquanto que você está en el é menor, testamento, você é como usted es escravo, menor, usted, ainda que você é o herdeiro da promessa aún usted es de heredero de la entrar na promesa eternidade, y entrar en la eternidad. você ainda é um escravo, você não pode herdar. Porque a Usted es un esclavo, noiva usted para no puede se entrar, casar porque la novia para precisa ser uma casarse noiva madura. precisa ser una novia Não madura. é normal uma No es criança se normal casar. que Uma un niño mulher de se case, 18, 19, 20, 21 anos. que É una mujer normal a de partir 18, daquela 19, idade. 20, 21 años. Então, Es normal, a partir de esa espiritualmente, edad. Entonces, todos nós que estamos nesta espiritualmente, sala, todos los todos que nós que estamos en esta estamos nas sala, plataformas, los que estamos en nós las plataformas, recebemos Jesus. nosotros Nosso nome recibimos a está Jesús. escrito no Nuestro testamento, nombre está escrito mas en el agora nós temos testamento, que crescer mas ahora tenemos que crecer para nós podermos para herdar nosotros tudo poder o que heredar Deus todo é e o que lo que Deus Dios tem para nós. es y lo que Dios tiene para Amados, nosotros. Amados, neste ministério, nós en este precisamos ministerio buscar nosotros crescimento. precisamos buscar E crecimiento. esse crescimento de Y vida ese vem pela crecimiento o arrependimento. viene por el arrepentimiento, Ele vem pelo sangue de Jesus. viene por la sangre Ele de vem Jesús, pela humilhação quando você viene está por se la arrependendo. humillación cuando Você uno se está está suando. arrepintiendo, Quanta usted está dor humillando. no seu Cuánto coração. dolor en su Essa corazón. madrugada eu estava me Esta arrependendo. madrugada yo Quanta me dor estaba eu senti. arrepintiendo, cuánto dolor yo sentí, Quanta dor. cuánto Ah, dolor. Senhor. Quando você se arrepende com dor, Cuando usted se arrepiente con dolor, então ali você vai entonces ganhando mais allí vida. usted va ganando más Porque vida, é necessário que porque es você necesario diminua que usted e Cristo, disminuya ele cresça em você. y Quando Cristo, você Él está crezca en se usted, humilhando, você en está na usted. cruz. Cuando Quando usted se está você está humillando, usted chorando, você está en está la na cruz. cruz. Cuando usted Quando está llorando, você está en la está se cruz. arrependendo, Cuando você está usted na está cruz. arrepintiéndose, usted está en la O cruz. seu velho homem foi para lá. Su viejo hombre, Foi para lá fue o para allá. orgulho, a soberba. Fue para allá Adão el está na orgullo, la soberbia. Então, Adán as está allá. promessas Entonces las que promesas se tornaram que se testamento, tornaron elas testamentos, começam a se tornar realidade ellas para você. comienzan a tornarse, a ser realidades para usted. Quando Escuchen, Cristo Jesus, cuando ele Cristo morreu, Jesús, Él murió, Gálatas 2, de Gálatas versículo 2, 19 e 20, fala que nós versículo fomos 19-20, crucificados com habla de Cristo. que nosotros fuimos crucificados con Cristo. Isso quer dizer que há 2000 anos atrás, Eso quiere decir que hace 2000 antes de años você atrás, nascer, antes de usted você já nacer, estava usted ya crucificado estaba com Cristo. crucificado Eu vou con repetir. Jesús. Yo voy a repetir. Antes de você nascer há Antes de 2000 usted anos nacer, atrás, hace 2000 você años foi atrás, crucificado com Cristo. usted fue crucificado con Jesús. O que é isso? Isso é um legado. Isso Porque faz eso es parte un do legado, testamento. eso es parte del Mas eu testamento. te pergunto, por que Yo te pregunto, que ¿por essa qué? semana você ficou bravo? ¿Por qué esta semana usted quedó enojado? Se você foi crucificado Si usted com fue Cristo há 2000 crucificado con anos atrás, Cristo hace por que 2000 essa años semana você atrás, pecou? ¿por qué esta semana usted Por que pecó? que essa semana você saiu do Espírito? ¿Por qué esta semana usted salió del Há uma Espíritu? natureza pecaminosa em Hay una nós. naturaleza Nós pecaminosa murmuramos, en nosotros. ficamos Nosotros nervosos, murmuramos, nós nos quedamos nerviosos, desentendemos, nos nós desaprovamos as desentendemos, pessoas próximas de nós, desaprobamos a las personas que muitas están cerca coisas nós nuestro. reprovamos as pessoas próximas Muchas de cosas nós, nosotros não reprobamos. aceitamos algumas coisas. No aceptamos algunas Essa cosas. natureza Esa faz com que naturaleza o velho homem que foi hace que crucificado el com viejo hombre que fue Cristo, crucificado, ele fique vivo. E él isso quede vivo. nos tira de Y quê? eso Do testamento. Porque nos o saca el testamento. testamento Porque el fala testamento que Cristo já nos habla que crucificou. Cristo
ya no Ele já crucificó. fez, mas Él, depende agora él ya hizo. qual é a minha atitude com relação Ahora ao depende meu cuál es mi dever. actitud Eu posso escolher sobre mi deber. Yo puedo escoger pegar o testamento e eu posso escolher agarrar el alguns pontos testamento somente. y puedo agarrar algunos puntos Eu solamente. quero isso, outras Yo coisas quiero eu quero. esto y esto y esto. Otras cosas yo Eu quiero. sou filho de Deus, eu já estou no testamento, mas eu quero Yo soy valorizar hijo de Dios, ya mais. estoy en el testamento, ya tengo la promesa. E eu viver uma vida de pecado, Y uma vivir vida una vida de nervosa, pecado, una vida sempre nerviosa, brigando, sempre encontrando um motivo para siempre encontrando discussão. un motivo para la discusión, E o arrebatamento vai acontecer y el e o arrebatamiento Senhor vai va a levar os acontecer, filhos que amadureceram. y el Os Señor va a filhos llevar a los agora hijos como a que noiva maduraron atingiram a espiritualmente, maturidade, chegaram à conformação de Cristo. que E llegaron eles a la conformación atingiram de essa Cristo. maturidade porque eles não Ellos saíram. adquirieron esa maduración. Eles deram mais valor ao que Ellos Cristo dieron fez, más valor a às lo que Cristo promessas hizo, a eternas, las do promesas que a sua eternas, própria vida. que a Eu su vou propia vida. avançar rapidamente. Yo voy a avanzar rápidamente. Aqui, amados, eu quero falar Aquí, um pouquinho de amados, yo Cristo. quiero hablar un poquito de Cristo ahora. Preste muita atenção. Eu vou Preste falar mucha bem atención. devagar, até para ajudar a minha Yo voy a hablar tradutora bien para ayudar a la traductora, e para ajudar vocês. para poder ayudar a ustedes. Abram comigo Hebreus novamente, capítulo Abran 9. conmigo Hebreos nuevamente, capítulo 9. Nós já lemos esses versículos muitas vezes. Nosotros O ya vimos líder estos desse versículos muchas ministério, veces. Dr. David El Howard, líder de este ele ministerio, Dr. sempre David vem O'Ward, aqui, él siempre ele viene sempre nos aquí traz aqui, y siempre nos trae aquí, profeta do Senhor. el profeta del Señor. Hebreus capítulo 9, Hebreos acabamos capítulo de ler 9, aqui, fala assim. Eu vou ler o versículo voy a leer el 26 a seguir. versículo 26 en adelante. Ora, neste caso, seria necessário que ele, aqui fala de Cristo, o sujeito Aquí. está oculto aqui, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Veja, tudo o que falou dele no Velho Testamento, Todo lo que habló de él en el Viejo, tudo que Deus falou que iria fazer, todo lo que Dios ele dijo que iría a precisou hacer, él precisó esperar a vinda do Filho, a esperar encarnação. la venida del Aqui, Hijo, la nesse item, encarnación. ele está dizendo Aquí, que en este ítem, ele se encarnou él está para diciendo tratar que com él a se questão do encarnó, pecado. Vamos seguir um pouco mais. 27. E assim como versículo aos 27, homens está y de la ordenado manera que morrer está uma só establecida para vez, los hombres que vindo mueran una depois sola o vez, juízo. y después de esto el 28. juicio. Assim também Cristo, 28. tendo Así se también Cristo fue oferecido uma ofrecido vez para una sola vez sempre, para llevar a los pecados para de tirar os muchos, pecados de y muitos, aparecerá por segunda aparecerá a vez, segunda vez. Guarde sin essa relación palavra, con el pecado, segunda vez. Então quer dizer que para no salvar versículo a los que le esperan. 26 é a primeira vez. E quer dizer que no versículo 28 é a segunda vez. Percebeu? Vocês perceberam? ¿Usted Então, na entendió? primeira vinda, eu vou ler La- novamente o 26. en la primera venida, voy a leer de nuevo el versículo 26 porque es muy 26. importante. Ora, neste Mire, caso, seria de otra manera necessário le hubiera que sido ele necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Agora, Pero porém, ahora, se en la cumprir os consumación de los tempos, siglos, se se manifestou presentó uma una vez vez por todas para para siempre por el aniquilar sacrificio pelo de sacrifício sí de si mismo mesmo. para quitar de en medio el No pecado. tempo certo, há En el 2000 tiempo anos cierto, atrás, mais ou hace menos, 2000 años atrás más o menos, Él vino. a primeira vinda dele. La primera venida de Él. E o foco foi o pecado. Agora, Y no el foco 28, fue el pecado. ele Ahora, vai en el voltar versículo a 28 dice, qualquer momento. Él también va a volver a Assim cualquier também momento. Cristo tem Así también oferecido Cristo fue uma ofrecido vez una para sola vez sempre. para llevar los pecados de muchos. Tendo-se oferecido. Esse verbo está no passado. Tuvo Isso já ofrecido, el verbo está en el aconteceu. pasado, eso ya pasó. Oferecido uma vez
ofreció una sola vez para para llevar los levar pecados os de pecados de muchos. muitos. Y Aparecerá no aparecerá futuro, por segunda vez aparecerá en el futuro, segunda vez, sem pecado aos que o aguardam por para segunda salvação. vez, sin Então relación nós con el temos pecado, para salvar a los que le exatamente esperan la a salvación. primeira Aquí vinda tenemos exactamente la e primera agora essa venida vinda invisível, y ahora esta segunda que venida é para invisible, buscar que es todos para que estão no buscar testamento, todos los que están en el preciosos, testamento, o preciosos, sangue de Jesus, la sangre de o Jesús, sangue eterno. la sangre eterna, Essa nova aliança foi esa nueva promulgada por o alianza sangue promulgada eterno. por la sangre eterna. Então nós temos aqui as duas Entonces tenemos manifestações. aquí las dos manifestaciones. Eu quero aqui abrir pouco a pouco para Yo quiero vocês. aquí Não houve abrir poco a muitas poco para coisas ustedes. antes da encarnação de No hubo Cristo. muchas cosas antes de la encarnación de Quando Jesús. vamos construir uma casa, Cuando vamos vamos a construir um construir una edifício. casa, vamos a construir un Quando a coisa é edificio, muito grande, o que nós como, fazemos? como algo, Nós cuando fazemos algo es um muy grande, ¿qué projeto. hacemos nosotros? Nosotros hacemos un Pedimos proyecto para um engenheiro, um y arquiteto pedimos fazer um para un projeto para ingeniero, nós. un arquitecto hacer un Isso não proyecto para quer dizer nosotros. que já Esto temos no o quiere edifício. decir Você que tem um ya tenemos el projeto, edificio, tenemos mas você un não tem a proyecto en la construção. mano, pero usted no tiene la construcción. Homens como Abraão, como Davi, Hombre como Abraham, como homens David, como o próprio Moisés, hombre como el propio Moisés, eles vieram à terra ellos vinieron a la e eles se tierra foram desta terra. y ellos se fueron de Porque esta tierra, nada foi feito na época deles concreto. porque nada fue hecho en la época de ellos Apenas um concreto, projeto, amados. apenas un proyecto, amados. Antes da encarnação Antes de la de encarnación Cristo, de nós Cristo, estamos vendo que era nosotros estamos apenas um viendo projeto. que era apenas un proyecto. Embora eles tivessem o modelo do tabernáculo, foi Ellos dado para tuvieron un Moisés o modelo modelo de do un tabernáculo tabernáculo, no céu. fue dado E por foi dado para Moisés el Davi modelo também y fue dado para David a también. planta da construção do templo que o seu filho La planta de la Salomão construcción de un edificou. templo que Eles tiveram Salomón essas coisas edificó. como Ellos sombra, tuvieron esas cosas como sombra. porém eles não conseguiram ver Ellos no a consiguieron ver realidade, la realidad, porque tudo isso só ocorreu com a porque todo eso solo manifestação ocurrió con la da vida de manifestación Jesus Cristo. de la vida de Jesucristo. Durante todo este período, as Durante todo coisas este periodo, las cosas da agenda de Deus de Dios era apenas uma sombra. era apenas una sombra. Mas quando o Messias veio, ele Y cuando realizou tudo cuando conforme el Mesías vino, planejado por Deus. realizó todo como estaba planeado por Dios. Então nós vamos ver alguns itens Entonces muito vamos a ver algunos importantes agora, ítems muy importantes ahora, muito importantes. Eu muy quero abrir, importantes. Yo agora quiero nós vamos abrir, entrar na mensagem. vamos a entrar en el mensaje. Eu quero ler com os senhores Hebreus Yo 9:26, quiero por leer favor. con los señores Hebreos Uma vez 9:26, por mais, favor. Hebreus 9:26, eu preciso ler de novo. Yo preciso leerlo de nuevo. Ora, neste caso, Ahora, seria en este caso, necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Olha essa palavra, escucha desde a esta palabra. fundação do mundo. Porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Se manifestou uma vez por todas. Se manifestó una vez Ao se por cumprir todas, os en Hebreos tempos, 9:26. Al cumplirse el tiempo, se manifestou Cristo uma se vez por manifestó todas Cristo una vez para por todas. aniquilar pelo sacrifício de si mesmo, Se presentó una vez uma para vez siempre por todas, por el sacrificio de sí uma mismo vez o pecado. para quitar del medio el pecado. E eu quero ler rapidamente 3 Yo creo versículos, bem rápido. leer rápidamente, Mateus bien rápido. 28:20, e eis que estou Mateo convosco 28:20. todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Mateo Então, ali 28:20. está dizendo que ele realizou Aquí de uma está diciendo, vez por todas, até a era final da igreja. hasta Quando la diz era até a final de la iglesia, consumação dos séculos, quer dizer, hasta cuando dice la quando consumación de termina los a siglos, era da igreja, cuando termina la era de la quando o iglesia. arrebatamento acontecer, ele está dizendo, eu Cuando el vou estar arrebatamiento com acontecer, yo voy a estar con ustedes. completou o eterno
Él Ele completó una fez eterna uma aliança e redención. na Él sua hizo una morte se tornou um alianza testamento. y en su muerte E se agora, tornó como un espírito, ele testamento. diz: Eu Y vou ahora como estar com espíritu Él vocês. dice, yo voy a estar con Eu vou ustedes, ajudar vocês yo voy a ayudarlos a a entrar ustedes nesse testamento, a a entrar en ese herdar o que eu testamento, conquistei para vocês. Eu a vou heredar lo que ajudar yo conquisté para vocês ustedes. a não Yo voy a quebrar o ayudarlo a testamento ustedes até o dia do arrebatamento. hasta el día del Quando o arrebatamiento. arrebatamento acontecer, Cuando el arrebatamiento nós acontezca, sabemos que tudo se nosotros vai, sabemos que todo, terminou tudo. terminó todo. Então o Senhor hoje está lutando Entonces el Señor hoy está para luchando nos manter no seu para testamento. nosotros mantener en su Irmãos, testamento. não brinquem. Hermanos, no O que jueguen. vai nos arrancar dessas promessas é o pecado. Lo que nos va a arrancar de estas É o promesas es el pecado. pecado. El pecado. Irmãos, humanamente falando, quantos pais Hermanos, humanamente que vê hablando, o ¿cuántos filho é padres vadio, é safado, é sem y vergonha, ven que e el o pai hijo es tem uma bandido, o grande sea, es herança? bandido, sin vergüenza? Antes da sua morte, o pai faz o testamento e não Antes de deixa su muerte, nada para aquele filho, Antes de su muerte, nada. el padre hace testamento y no E deja ele nada fica para ese miserável. hijo. Nada. El hijo queda Amados, se miserable. Deus perceber que somos vadios, safados, sem vergonha, Amados, gostamos de si Dios pecado percibe que nos gusta sexual, el de droga, pecado, nós si nos gusta el vivemos pecado na sexual, si estamos de carne, bandido, si esses vivimos en la filhos carne, não vão poder esos hijos ter nada, não vão no van a herdar poder tener nada, nada, no van a heredar nada. vão cair nas mãos do Van a anticristo caer e en las depois manos vão del para o anticristo inferno. y después van para el infierno. Então eu quero ler um segundo Entonces versículo, yo quiero leer un 1 segundo Pedro, versículo, capítulo Primera de 1, Pedro, versículo capítulo 20. 1, versículo 20. Eu aprecio muito esse versículo. Yo 1 aprecio Pedro mucho este 1,20 versículo. fala assim: Primera de Pedro conhecido o 20. perfeito antes da fundação do mundo. Olha só, ele já era conhecido Ya antes da destinado desde antes fundação de do la mundo, fundación del mundo, porém pero manifestado por manifestado en los você, postreros por tiempos, amor de por amor a vós. vosotros. Uau! Ele já era conhecido Él ya era antes da conocido fundação do antes de mundo, la fundación del mas ele mundo, manifestou. y Él Quero se ler o último manifestó. versículo desta sessão, Apocalipse 13, El último versículo versículo es 8. Apocalipsis 13, versículo É um 8. versículo muito conhecido de Es un todos. versículo muy conocido de Guarde a todos. palavra. Antes da fundação do mundo. Guarde la palabra. Apocalipse Versículo 13, 8. E Apocalipsis adorarão 13, os que 8. habitam sobre a terra, Y la aqueles adorarán cujos nomes los não moradores de estão la tierra, escritos cuyos no nombres no livro do estaban Cordeiro, escritos en el que libro foi de la vida morto del desde a Cordero, que fue fundação do mundo. inmolado Então você desde el tem principio antes del da mundo. fundação do mundo e De você antes, tem desde a fundação. Viene desde antes de la fundación del mundo y desde la fundación del mundo. O que nós temos aqui, Lo que tenemos ele aquí, foi conhecido antes da Él fue fundação do conocido mundo, antes de la pelo fundación del Pai, pelos mundo, anjos, pelos por el anciãos, Padre, os por los anciãos. ángeles, por los E ancianos. Apocalipse 13 Y diz Apocalipsis que ele 13 foi morto dice, desde a fundação. Sua Apocalipsis morte 13 ocorreu de uma vez por todas dice, na consumação dos tempos, quando ele se ofereceu a Deus em sua cuando se primeira ofreció a Dios en manifestação su primera para aniquilar o pecado. manifestación para aniquilar el Amados, pecado. o Amados, Messias se el entregou Mesías por se nós. entregó por O Messias se nosotros. El entregou Mesías se para entregó preparar uma para aliança que se preparar una tornaria um alianza que se testamento, tornaría para un garantir para testamento, mim e para para garantir você a para mí y nossa para entrada usted no céu, nuestra entrada en el cielo, a nossa entrada no corpo. a nuestra Eu vou entrada en falar el cuerpo. disso mais adiante. Nós Yo voy a hablar de precisamos eso más valorizar adelante. isso, amados. Nosotros precisamos valorizar eso, Temos que amados. valorizar tudo isso. Tenemos que valorizar todo eso. 2000 anos atrás, os 2000 años sacerdotes atrás, los ofereciam sacerdotes sacrifícios, ofrecían porém, sacrificios. aqueles Por ende, sacrifícios era apenas um tipo, porque o verdadeiro cordeiro, porque el verdadero Cordero, ele veio não apenas para salvar, mas Él ele veio vino para nos no introduzir solo para por salvar, meio do sino para seu sangue introducir em um por, testamento por medio de su e sangre en el garantir a nossa testamento y entrada garantizar nuestra eterna, entrada porque eterna. esse testamento não tem Porque ese nada para essa testamento terra. no tiene nada Essa para esta terra já tierra. está condenada. Esta tierra ya está Essa terra condenada. foi julgada por causa de nós, Esta tierra por fue causa dos juzgada por nossos causa de Dios. pecados. Por Essa causa de terra já nuestros foi pecados. julgada. Esta tierra ya fue Por quê, juzgada. amados irmãos? Os ¿Por qué, amados pastores hermanos? insistem Los com o pastores evangelho podre, insisten con el evangelio preparando podrido, os irmãos para preparando herdar para los esta terra hermanos para dar que esta já está tierra condenada.
ella está condenada, Enquanto que a morte de Jesus não foi en para cuanto que isso, la muerte de Jesús no fue para mas eso, foi para garantir a fue nossa para saída garantizar desta nuestra terra salida e a esta habitar tierra para sempre y com habitar Ele. para siempre con Él. Aleluya. Oh, amados, não caia Oh, nesse evangelho amados, podre, por favor, não faça no caiga en isso. ese Não evangelio faça perdido, isso. no haga eso. Eu queria ler o segundo ponto que eu considero importante também. Quería leer el segundo punto que Abra yo comigo considero Hebreus importante 9, también. 12. Abran conmigo Hebreos Eu 9:12. aprecio também esse versículo de Hebreus 9, 12. Muito. Hebreos Porque fala assim: 9:12. não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Que aliança superior! Pelo seu próprio sangue. Guarde esta palavra, Guarde esta palabra, Santo dos Santos. Santo Daqui a de pouco eu vou Santo. falar mais Hebreos sobre ela. 9:12. Pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por toda, tendo oferecido, tendo obtido completa redenção. Y no por sangre de Este machos sangue cabríos ni de becerros, maravilhoso, sino por su propia eterno, sangre, entró una vez para siempre en el lugar depois da sua santísimo, habiendo morte, obtenido eterna redención. ele subiu para o Santo dos Santos. Daqui a pouco eu falo disso. En un ratito Nós vimos voy a hablar de Mateus eso. 26, Vimos 28. Mateo 26, Nós vimos 28. Mateus 26, 26. A Nosotros vimos primeira Mateo 26, manifestação de 26. Cristo La primera também foi manifestación de para Cristo consumar a también nova fue para aliança, consumar la nueva alianza, por aniquilar o pecado e realizar a por aniquilar el redenção pecado eterna. y Cristo realizar consumou la tudo redención isso eterna. na Cristo, cruz. Cristo consumió todo eso en la Tudo cruz, para nós. todo para nosotros. Número um, ao se cumprir os Número tempos, uno, ele se manifestou uma vez por todas para manifestó tirar una o vez por pecado. todas. Número dois, pelo Número seu próprio dos, sangue, por entrou su no propia Santo dos sangre, Santos uma vez por todas. E entre agora, los santos, item santos una vez por 3, todas. Y el ele ítem 3, entrou também para a él consumação da entró nova también aliança. para consumación de la nueva Esses são alianza. itens que ele Esos realizou son ítems na que él sua primeira realizó vida. en su Número primera vida. 4, Número para 4, para, nos dar o legado. para darnos un legado. Em outras palavras, a En otras herança do Novo palabras, Testamento. alianzas del Nuevo Testamento. Eu queria ler Hebreus 9, Yo quería leer Hebreos 9, fala assim, 16 y 17. Hebreus Habla 9, así. 16 e 17. Hebreos 9, Onde 16 y há 17. Habla testamento, é así. necessário Porque que donde hay intervenha a morte testamento do es testador. necesario que intervenga la Pois o muerte del testamento só é testador. confirmado no caso Porque el de morte, testamento con la muerte se visto que de maneira confirma, nenhuma tem pues força no es válido enquanto entre vive. tanto que Então el aqui há um testador vive. quarto item Entonces aquí hay un cuarto referente à ítem morte de referente Cristo. a la muerte de Uma Cristo. morte maravilhosa, Una uma muerte morte maravillosa, perfeita. una muerte perfecta. Quando a nova aliança foi dada com a Cuando la nueva morte de alianza fue Cristo, dada se tornou con la um muerte de testamento. Cristo, Ele se cumpriu tornó un tudo, testamento y él colocando cubrió tudo todo, em um colocando testamento todo en un e deixou testamento que testamento para dejó nós, para mim, testamento para nosotros, e deixou para esse mí testamento para y dejó você. testamento para usted. Agora só depende de nós Ahora solo depende de se nosotros, nós vamos querer a herança ou não. si nosotros vamos a querer la herencia o no. Amados, só Amados, depende de nós. solo depende de nosotros. Então, em Hebreus, nós vimos Entonces en Hebreos nosotros vimos o capítulo 9, el capítulo nós 9, estamos lendo aqui juntos, estamos leyendo aquí o juntos versículo 26 el e versículo 28 tem um 26 intervalo. y No 28, que tiene un 26 nós vimos intervalo. a primeira El vinda. 26 vimos la E primera no venida 28 nós y el estamos vendo a 28 vinda estamos viendo invisível. Ele la vai venida vir para a igreja, invisible, então que Él va a tem venir um para la intervalo iglesia. de Tiene un aproximadamente intervalo 2000 anos. de aproximadamente 2000 años. Então vamos ver o que está acontecendo Entonces agora. vamos a ver qué está aconteciendo ahora, qué está pasando ahora. Esse ponto é muito importante. Hebreus Ese 9, punto es muy 24. importante. Hebreos Siga 9:24 es esse muy versículo, importante. Hebreus 9, 24. Hebreos Porque 9:24. Cristo não entrou em Porque no santuário entró feito por Cristo en el mãos, santuario hecho de mano, figura do figura del verdadero, verdadero, porém no mesmo sino en céu, el cielo para mismo, comparecer para agora por presentarse nós ahora diante de por Deus. nosotros ante Quando ele Dios. morreu,
Cuando Él murió, tá? As mulheres estavam ali no túmulo, naquela aquellas madrugada de mujeres estaban sábado. en el cúmulo, aquella madrugada del sábado para el domingo. Eu estou resumindo. Yo Ele estoy pediu para resumiendo ela não detê-lo, que ele precisava ir que, para o seu que ellas no Deus, lo para o seu tuvieran, que Deus. Él precisaba E ir para naquele el Padre. momento ele sobe. En aquel momento Él sube, Ele precisa ir. Él precisa ir. Ele precisa ser, como as primícias, ser desfrutado primeiro pelo Pai. Él, como las Ele está primicias, precisa ser ressuscitando disfrutado com as primero por el Padre. primícias da ressurreição. Él Então ha ele resucitado con las sobe. primicias en la resurrección. Entonces Él E subió con ali, el Padre. nesse Y allí, versículo que nós en ese acabamos de versículo ler, que nosotros acabamos de mostra leer, que ele compareceu diante do muestra Pai. que Él Depois de ter compadeció cumprido todas delante as del Padre. coisas, Después de haber ele cumplido ascendeu todas ao las céu cosas, e Él entrou ascendió no al cielo Santo dos Santos. y entró en el Santo de O los Santos. tabernáculo do Antigo Testamento El tabernáculo del era Antiguo uma figura Testamento do era una verdadeiro figura del tabernáculo no verdadero céu. tabernáculo en el cielo. Como isso quer dizer? Quer ¿Cómo dizer que que quiere a decir? terra Quiere representa decir o que la atrio tierra exterior representa el atrio exterior e o terceiro céu y el tercer cielo representa o Santo dos Santos. representa el Santo de los Santos. Oh, que tremendo! Depois que Cristo Eh, terminou seu trabalho no Después átrio, que, después que aqui na Cristo terminó el terra, trabajo del atrio aquí Cristo en la voltou. tierra, Agora o sumo sacerdote entrou ahora como no sumo Santos dos sacerdote Santos, o entró verdadeiro en tabernáculo. el Santo, el verdadero tabernáculo. Esse primeiro ponto é tremendo, irmãos. El primer punto es Quando tremendo, ele hermano. ressuscitou, qual Cuando Él foi a primeira coisa que resucitó, ele fez? fue la primera cosa que Él hizo. Ele, depois que ele cumpriu todas as coisas, Después que ele cumplió todas ascendeu ao las céu cosas, e Él entrou. ascendió al cielo y entró. Número 2, ele compareceu Número diante 2, de Deus. Él Está nesse compadeció delante versículo de Dios. 24 que nós Está en el lemos. versículo 24, en el versículo que leímos. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém do mesmo céu. Amén. Então ele foi para o céu para comparecer Él fue para el agora por cielo nós diante de Deus. para compadecer por nosotros Comparecer delante de por Dios. Por nós, nosotros. agora A diante de compadecer por Deus. nosotros. Que Ahora delante de tremendo! Dios. Oh, que versículo Qué doce! tremendo. Cristo Amén. entrou Qué no Santo versículo. dos Santos do céu para que pudesse comparecer diante da face de Deus por nós. Uma vez que Sí. cumpriu tudo aqui na terra, ele agora está sentado, descansando diante de Deus. Isso somente em Atos 7, 55 e 56, En Hechos quando Estevão estava sendo apedrejado, nós habla vemos sobre ele Esteban. de pé. Ya Outras vemos passagens de do pie. Novo Testamento, ele está sempre sentado, quer dizer que ele cumpriu a redenção. Él Ele cumplió já la nos colocou em redención. um Él ya testamento. nos colocó en un Ele testamento. foi entronizado. Él fue intronizado. Agora o número 3, eu também Ahora el aprecio número muito 3, Hebreus 8. Abram que comigo yo Hebreus aprecio capítulo mucho, 8, versículo 1 e 2. Hebreos capítulo Ora, 8, versículo o 1 y essencial 2. das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que assentou, Así. veja a palavra, Ahora bien, el punto assentou à principal de lo que destra do venimos trono diciendo es da que tenemos tal majestade sumo no céu. sacerdote, el cual se sentó a la Ministro do diestra del trono de la santuário majestad de los e do cielos, verdadeiro ministro del tabernáculo que o santuario Senhor y de erigiu, aquel verdadero não tabernáculo o que homem. levantó el Señor, Então y veja, no el aqui também hombre. nós vemos quando Aquí ele también estamos ressuscitou. viendo Agora como o él, terceiro cuando él item, resucitó, ele é o el sumo tercer sacerdote da ordem de ítem, Melquisedeque e él ele es se el sumo assentou sacerdote en la orden de no Melquisedec. Santo dos Santos. Él se asentó en los Ele agora santos de los ministra no santos. verdadeiro tabernáculo Él como ahora sumo ministra en el sacerdote. verdadero tabernáculo O que como está sumo fazendo Cristo sacerdote. como sumo sacerdote? Lo que está haciendo Cristo como Ele sumo está sacerdote, intercedendo por Él nós. está Isso está em intercediendo por Romanos, eu não vou pregar nosotros. por causa do tempo, Eso está en Romanos, no para lo que vamos a ver por causa del tiempo. todos nós, Para que todos nosotros possamos ser restaurados no temor podamos ser do Pai. restaurados en el temor del Padre. Ele está intercedendo para que Él todos está nós intercediendo fujamos do para que todos pecado, nosotros da huyamos del injustiça. pecado, de la Ele está injusticia. intercedendo para que Él todos está nós andemos intercediendo para que nosotros justos. andemos. Ele intercede para que as Él irmãs mudem intercede as para que las vestimentas, hermanas cambien las não use vestiduras, vestimentas no usen que apresente a vestimentas anatomia do seu corpo, que presenten la que anatomía de su desperta cuerpo, pecado sexual nos homens.
que despierta pecado sexual en los Ele hombres. está orando para que os irmãos Él sejam está orando bons por que los esposos, hermanos sean buenos pais, esposos, buenos bons padres, servos, buenos que vivam uma siervos, vida santa, que vivan una piedosa. vida santa, Ele está piadosa. orando para que nós Él está desviemos orando do para que mal. nosotros nos desviemos del Ele mal. está intercedendo para Él que está nós não intercediendo para que percamos nosotros no o pequemos, testamento. no Ele está perdamos el intercedendo para testamento. que Él nós não está vamos para o intercediendo para que inferno. nosotros no nos vayamos para Ele el está infierno. intercedendo para que nós Él está não intercediendo caímos para que nas mãos do nosotros no anticristo. cayamos en las manos del anticristo. Hebreus 8, 1 e o 2. Hebreos 8, 1, Oh, 2. Senhor. Hebreos, Me ajuda, Senhor. Hebreos 8, O tópico 4, eu aprecio muito. 8. Cristo está executando o Novo Testamento. Abra comigo Hebreus 8, versículo 6, fala assim. Hebreus Hebreos 8, 8, 6. Agora, 8, com efeito, versículo 6. obteve Jesus Pero ahora ministério tanto ainda mejor mais excelente, ministerio es el suyo, cuanto es ele é mediador mediador de un da mejor pacto, superior establecido aliança, sobre mejores promesas. instituída com base em superiores promessas. Então, agora do céu, ele está Ahora en el exatamente cielo, Él está executando exactamente o testamento. ejecutando el testamento. E você pode ler depois Hebreus 9:15. Después E usted você puede pode leer ler Hebreos, Hebreus 12, Hebreos 24. Eu 9:15 não vou ler, y o meu irmãos Hebreos podem ler. 12:24. No lo puedo leer por Hebreus causa del tiempo. 9:15 e Hebreus Hebreos 12:24 9:15 vai y mostrar Hebreos mais 24. versículos que Va a ele mostrar entrou no más Santo dos versículos Santos, que Él entró en el no Santo de los verdadeiro Santos, templo do en céu, el e que ele verdadero está templo del executando cielo. o Novo Testamento. Y Él está Preciosos, ejecutando el Nuevo Testamento. ele foi Preciosos. Él aquele que fue fez o Novo Testamento aquel baseado que hizo el Nuevo Testamento na sua morte, en su na muerte, sua ressurreição. Ele pegou en a su aliança. resurrección. Él Ele pegó conquistou alianza. tudo para pecadores como eu e você, sujos, Él conquistó imundos, todo imortais. para pecadores como Não é usted y yo, justo, inmundos. amados, No es justo, que amados, depois de tudo que ele que después fez de por todo lo que Él nós, hizo por nosotros, joguemos nosotros fora tudo. seguimos o dejemos todo. Não é justo. No es justo, no. Por isso, irmãos, que fala assim que todos nós, Todos se por, eu nosotros, espero que não, yo espero que no. mas todos aqueles que vão para o Todos inferno, aquellos que van para el amados, infierno, eles amados, estão envergonhando Jesus ellos Cristo por están toda a avergonzando eternidade a no inferno. Jesucristo por toda la eternidad en el infierno. Todos os que forem para o inferno, por causa de tudo isso aqui que ele fez. Oh, Jesús. Agora eu quero rapidamente falar da segunda, do Ahora versículo quiero 28, hablar Hebreus rápidamente de la 9:28, segunda. fala Hebreos que ele vai 9:28 voltar. habla que Él va a Então, quando ele volver. voltar, ele só vem para ser glorificado dos santos. Por um lado, tá certo. Mas existe coisas que ele ainda precisa fazer em mim Existen e cosas em que Él você. precisa hacer en mí y en Veja o usted. poder que vai estar nele. É um poder tão grande, que ressuscita os Un mortos, poder tan que grande que morreu resucita em Cristo muertos, que murieron en Cristo e que transforma corpos y que transforma de cuerpos humilhação em de corpos de glória. Então, humillación en cuerpos de isto gloria. ainda Entonces, é uma eso salvação todavía es que una Cristo salvación que precisa Cristo efetuar em precisa nós. efectuar en nosotros. Eu vou repetir. Yo voy a Mas esta repetirlo. salvação que ele Esta vai efetuar salvación que não Él va está a hacer relacionada com o no está pecado, relacionada con el pecado. mas ele precisa efetuar uma Él precisa salvação. efectuar una Abra comigo salvación. Hebreus Habrá 9, conmigo versículo 28. Hebreos 9, Eu quero ler capítulo novamente 28. esse versículo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, vírgula, aparecerá segunda vez, sem pecado, Segunda vez, aos que o sin aguardam pecado. para a salvação. Olha a palavra salvação. Aí você pensa, uai, mas eu ainda preciso Pero de aún salvação necesito de quando Cristo salvación vir? cuando Cristo venga. Sim, só que não Sí, relacionado pero mais no com o relacionado más con el pecado. Vamos dizer que ele se Vamos a manifeste decir na que Él se nuvem. manifieste en la Ele vai nube. vir na Él nuvem. va a venir en la nube. Quando ele se Cuando Él manifestar na se nuvem, manifiesta en la nube, os que forem subir los que van ainda a subir precisam de aún salvação. necesitan de salvación. Esse versículo está falando Este isso. versículo está hablando eso. Supervisor Raimundo, é Supervisor uma tremenda Raimundo, es salvação. una tremenda salvación.
Vamos ver então Vamos a ver aos entonces que a o a aguarda lo para a que los aguarda salvação. para la A segunda salvación. manifestação La de segunda Cristo não tem manifestación de nada a Cristo ver no com o tiene pecado. nada a ver con el pecado. Assim como homem Así deve como morrer uma hombre só debe vez, morir una depois sola vez, vem o juízo. después viene Cristo juicio. morreu uma Cristo só vez murió para una tirar sola os vez para pecados dos sacar los homens. pecados de los hombres. E o líder desse Y el ministério líder sempre de ese pergunta para ministerio nós: siempre pregunta a nosotros, foi suficiente para ¿fue você a suficiente morte para de usted la Cristo? muerte de Cristo? E ele fala assim: Y él dice, muitos sí, estão pedindo um muchos segundo están pidiendo Calvário. un segundo Calvario. Eles amam tanto o Ellos pecado, aman a tanto el injustiça, pecado, que la eles dizem: Senhor, injusticia, que dice, Señor, não resolveu, a sua morte não no resolveu resolvió la nada. O muerte, senhor no pode resolvió morrer mais nada. uma vez? ¿Puedes morir más una vez? Mas aqui ele faz uma Pero aquí comparação. él hace una Assim como comparación, ao homem así como al está hombre ordenado a morrer uma está só vez ordenada no a fim do morir una sola juízo, vez ele dentro del compara. juicio y él Assim Cristo, ele compara. morreu também uma só vez para tirar os pecados de todos. Entende? Y Ele él murió faz una sola vez para essa sacar el pecado de comparação. todos. ¿Entienden? Él hace esa Não comparación. precisa duas mortes do homem. Não No precisa que necesita dos Cristo morra muertes de duas hombre, no vezes. necesita dos veces que Cristo se muera dos veces, no hay necesidad de que Cristo muera Eu dos aprecio veces. muito 1 Yo Pedro aprecio capítulo mucho 2, 1 versículo Pedro capítulo 2, 24. versículo 24. Esse versículo é tão forte, irmãos. Ese versículo es Uma tan vez fuerte, mais, hermanos. 1 Pedro 2, Una vez más, 24. 1 Pedro 2, Carregando 24, ele mesmo em seu corpo cargando en él sobre o mismo su madeiro os cuerpo nossos sobre el pecados, madero para nuestros que nós, pecados, mortos para os pecados, para que vivamos después para a nosotros muertos por el justiça. pecado vivamos Por para la suas justicia. chagas somos Por sus curados. llagas Que fuimos versículo sanados. forte. Qué Então versículo ali fuerte. ele coloca o verbo Entonces no allí passado, que él ele pone el verbo del carregou pasado, de que él cargó sobre si no madeiro os nossos sobre sí en el pecados. Foi no madero passado. nuestros Isso é pecados. um legado Fue que en el está no pasado. Eso es un testamento. legado que está en el Agora, eu testamento. preciso tomar cuidado, Ahora porque necesito tomar tudo que ele cuidado, fez porque todo lo pode se que él tornar hizo perdido para mim, puede se volverse eu não perdido viver para uma mí. vida santa e Si justa. él no Tudo vivió, que si no ele vivió una vida fez, santa y tudo justa, que todo ele lo que él efetuou, hizo, todo lo que tudo él que ele colocou efectuó, no todo testamento, lo eu que vou él tomar puso en el cuidado. testamento, voy a tirar fuera. E também Isaías Y también 53, Isaías ali não 53, precisa abrir, allí no mas leiam necesita abrir, depois. pero lean más después, Ali, quem creu em nossa allí pregação. quién creyó en nuestra Isaías predicación. 53 vai falar da Isaías pessoa do 53 va a Messias, decir de la do persona seu del Mesías, sofrimento e da sua morte, de su para sufrimiento y tirar su os muerte, pecados dos para sacar homens. los pecados de los hombres. Então, nós vemos que Entonces na sua vemos primeira vinda, que en ele su já primera efetuou venida essa él ya remissão. efectuó esa remisión. Ele já fez o que tinha que ser feito. Él ya hizo lo que tenía que haber O hecho. pecado foi aniquilado pelo El pecado sacrifício fue de aniquilado Cristo por el sacrificio na de sua Cristo primeira manifestação. en su primera manifestación. Sua segunda vinda será sem Su pecado. segunda venida será sin pecado. Hebreus 9:28 fala que a sua segunda vinda vai ser para a salvação. Ele aparecerá a segunda vez para a salvação, Él aparecerá por para a segunda vez redenção para final, salvación, para redención final. transfiguração dos nossos corpos mortais. Oh, então veja, a salvação de Hebreus Entonces vean, la 9:28, salvación de primeiramente, então, é Hebreos a 9 es transfiguração dos nossos la corpos. transfiguración de nuestros Isso cuerpos. ainda é uma salvação que precisa ser efetuada por Y Cristo por necesita nós. ser efectuada con Cristo por A nosotros. própria salvação que Cristo trará em sua segunda vinda será En su para a segunda venida redenção, será para a redención, transformação dos nossos corpos, la de transformación de nuestros corpo cuerpos, vil em de un cuerpo corpo vil y un cuerpo glorificado. glorificado. Eu quero ler 3 versículos rapidamente que eu considero muito importante nesta salvação, Que que considero ele muy vai importante en esta efetuar salvación que Él va a ainda efectuar naqueles que vão ser aún en aquellos arrebatados. que van a ser Há versículo arrebatados. que o Hay un profeta do Senhor versículo que lê el sempre profeta del conosco, é Señor lee siempre Filipenses con nosotros, que capítulo es 3. Filipenses capítulo Voltem 3. sua Bíblia um pouquinho. Vuelven sus Biblias un poco. Filipenses Filipenses capítulo de número 3, capítulo número versículo 3, 21 fala assim: versículo o 21 qual dice así: transformará o nosso corpo de Él humilhação transformará nuestro para cuerpo ser igual ao miserable corpo para da que sua sea como glória, su cuerpo segundo a glorioso, eficácia do mediante el poder que poder ele con que tem somete de a sí até mismo subordinar a si todas las todas as cosas. coisas.
Então, essa Entonces, transformação do esa corpo transformación ainda del é cuerpo Ele aún es efetuando Él a efectuando salvação la naqueles que vão ser salvación arrebatados. que van a ser Ainda há arrebatados. trabalho. Eu quero ler um segundo versículo, Romanos 8, 23. Romanos 8, Eu vou 23. repetir. Yo voy a repetir. Romanos capítulo 8, versículo Romanos 8, versículo 23. 23. E não somente ele, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, Y no solo ellas, sino aguardando también a nosotros mismos que filiação tenemos de las primicias del filhos, Espíritu. a Gemimos redenção do interiormente nosso mientras corpo. aguardamos nuestra Veja opción a como palavra hijos, de es decir, novo. la A redención de nuestro redenção cuerpo. do Vean la palabra de nosso nuevo, la corpo. redención Então, de essa nuestro salvação cuerpo. Entonces, precisa ser esta ainda salvación efetuada na necesita ser vinda de efectuada en Jesus. E o en la último venida de versículo Jesús. Y el que último está no versículo que livro está de Lucas, en el capítulo libro de Lucas, 21. capítulo 21. Lucas, capítulo Lucas, 21, capítulo 21. o versículo El 28. versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a Cuando, suceder, cuando comiencen a suceder exultai estas e cosas, erguei as cobren vossas ánimo y cabeças, levanten porque a la vossa cabeza, redenção, porque se acerca su a redención. La redenção do vosso, redención de vuestro cuerpo. esse corpo vil Ese cuerpo vil que tem carne, que tiene carne, quando ele vier, esse cuando Él corpo venga, precisa passar por redenção. Ele precisa ese ser cuerpo necesita pasar por transformado. redención, necesita ser E o número transformado. 4, Y el na número vida de 4, la Jesus, vida de Jesús para a libertação para da vaidade libertación de la vanidad e escravidão da y corrupção da esclavitud de velha la criação. corrupción de la vieja Amados, creación. Amados, esse tópico é muito forte. ese punto es muy fuerte. Nós, eu e você, todos nós que já Nosotros, tú y nascemos yo, de todos novo, nosotros que ya nós nacimos, ainda estamos nesse aún corpo. estamos en este cuerpo. E nesse corpo nós ainda precisamos ser salvos Para, da necesita ser vaidade salvo e da para la escravidão e da vanidad corrupção da velha criação. y la corrupción de la vieja creación. Enquanto estivermos Y nesse cuando corpo, estemos en este ainda cuerpo, temos vaidade. aún tenemos vanidad. Enquanto estivermos nesse corpo, a En cuanto estemos en corrupção, ese cuerpo, la a corrupción escravidão da velha y la criação. esclavitud de Então, la a vieja vinda creación dele também vai nos tirar desta queda. también nos va a sacar en esta Abram comigo, eu caída. vou ler Abran novamente conmigo, voy a leer Romanos 8, nuevamente 13, Romanos só que agora eu vou ler 8:13. mais Solamente que versículos. ahora voy a leer más Romanos versículos. capítulo 8, Romanos eu vou capítulo ler mais 8. versículos. Voy A a leer partir do más versículo versículos a partir del 13 fala versículo assim: 13. Dice así. porque se Porque si vivermos segundo a ustedes carne, viven conforme a caminhamos ella, para a morte. morirán. Pero si Mas por pelo medio del Espírito Espíritu dan muerte a los mortificais malos os feitos hábitos do del corpo, cuerpo, certamente vivirán. vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus Porque são todos los que filhos. son guiados por el Espíritu de Porque Dios não son recebestes hijos de espírito de Dios. Y ustedes no escravidão recibieron para espíritu viveres de outra vez que de nuevo los atemorizados, esclavice al miedo, mas sino el espíritu recebestes que o los espírito de filiação, adopta como hijos baseado y no les qual permite clamamos Abba clamar, Pai. Abba O Padre. próprio Espírito El testifica com o Espíritu nosso mismo les espírito que somos asegura a filhos nuestro de espíritu Deus. que somos hijos Ora, de Dios. se somos Y si filhos, somos somos também hijos, herdeiros. somos herederos, Veja a palavra herederos de Dios y herdeiros. Aqui fala coherederos do con testamento. Cristo. Herdeiro de Vean la Deus e palabra coherdeiros com coherederos, Cristo. aquí habla del Se testamento, com ele amados. sofremos, Pues si ahora também com ele sufrimos con Él, seremos también glorificados. tendremos parte con O Él en su 18, gloria. El porque para mim 18. tenho por De certo hecho, que os considero que sofrimentos do nada tempo se compara a presente los não podem sufrimientos ser actuales con la comparados com a gloria que habrá glória de revelarse en que há de ser nosotros. revelada. Não pode, irmãos. Existe No uma puede, glória que hermanos. vai ser Existe una revelada gloria que va para a ser todos os revelada para herdeiros do mundo. todos los A ardente herederos. expectativa da La criação ardiente expectativa de la aguarda creación a aguarda revelação dos la filhos. revelación de los Essa hijos de palavra Dios. revelação Esa fala palabra a revelación dice manifestação. sobre la 20, manifestación. pois a criação está 20. sujeita à vaidade. Veja, Porque fue essa sometida a la palavra frustración. vaidade aqui fala Vean, de la palabra toda a criação. vanidad dice de toda Não creación. voluntariamente por causa Esto no daqueles sucedió por que a su propia sujeitou, voluntad, sino por la na del que así esperança lo de que dispuso. a Pero própria queda la criação firme seja redimida esperanza do cativeiro da de que corrupção. la Veja, creación misma ha de ser nós liberada de temos la que ser corrupción de la que la redimidos do esclaviza, cativeiro da corrupção para para a así alcanzar la liberdade gloria, da glória dos libertad filhos de de Deus. los hijos de Dios. A redenção do nosso corpo, irmão, vai nos La redimir redención de dessa nuestro cuerpo, corrupção amados, nos para va a a glória redimir dos de esa filhos de corrupción Deus. para la gloria de los 22, hijos de porque Dios. sabemos que 22. toda a Sabemos que criação toda la a um só creación tempo todavía geme gime a e una, suporta angústia como até si agora. tuviera dolores Não de somente ela, mas parto. também nós,
que temos as primícias Y do no Espírito, solo ella, igualmente sino también gememos em nosotros nosso mismos que íntimo, tenemos la primicia del aguardando a Espíritu, gemimos conversão interiormente dos filhos, mientras a aguardamos redenção do nuestra nosso corpo. adopción como hijos, es Oh, que decir, la versículos redención de 12. nuestro Eu cuerpo. poderia ficar aqui Oh, muitos qué dias versículo nesses versículos, dulce. mas eu vou Podría quedarme terminar já aquí nos días próximos en este 10. versículo, pero voy a... Nós precisamos da vinda de Jesus, porque ainda há salvação que ele precisa efetuar em mim e em você. Há uma salvação. Hay una salvación que necesita ser efectuada en mí y en ti. Mais um ponto quinto, Romanos Más 8, un 17, punto, nós vimos eh, que fala da vimos que habla de la glorificação dos glorificación nossos corpos. de nuestros Em sua cuerpos. segunda vinda, En su Cristo nos segunda glorificará. venida, Cristo Isto nos é, ele nos glorificará, eso es, introduzirá em nos sua introducirá glória en su gloria para cumprir para Hebreus cumplir 2:10. Hebreos Eu 2:10. não vou ler. Nossa Yo no voy a glorificação leer, é la o objetivo glorificación final da es un salvação de objetivo final de Deus. la salvación de Dios. Eu quero que você leia Quiero Romanos que tú 8, leas Romanos 29. 8:29. Eu tenho que ler Romanos Tengo 8, que leer 29 e 30. Romanos Porquanto aos que de 8:29. antemão conheceu, Romanos também os predestinou 8:29 y para serem 30. conforme a imagem do seu Filho, Porque a a los fim que de que Dios ele conoció de seja o antemano, también primogênito los entre muitos predestinó a irmãos. ser transformados E aos según que la imagen de su predestinou, Hijo. a Pero el que estes sea el também primogénito, pero chamou, que, e aos que que Él sea chamou, el a estes primogénito também entre muchos justificou, hermanos. e A aos los que que predestinó justificou, también a los llamó, a esses los que los llamó glorificou. también los justificó, de Aqui los que nós los temos justificó a también los glorificação glorificó. representa o Representa nosso la corpo. redención final de nuestro Que cuerpo. tremenda salvação, Qué tremenda salvación, que tremenda salvação. qué tremenda salvación. E aqui ainda diz, eu tenho Y aquí dois, aún dice, tengo fala dos. assim, em Hebreus Dice 10, así, 12 e Hebreos 10, 13. 12, Marque 13. esses versículos, Hebreus Marcos 10, el 12, versículo, 13. 10, 12, 13. Marque Romanos 8, Marque 15. Romanos 8, 15. Também na sua vinda, También en ele su vai nos venida, dar a Él nos va a plena dar la filiação. prefiliación. A regeneração La nos faz regeneración nascer de novo, nos hace nos nacer de tornamos filhos de nuevo. Nos Deus. volvemos Neste hijos novo de Dios. nascimento, En este recebemos nuevo a nacimiento filiação recibimos divina, la filiación quando nos divina. tornamos os Cuando nos volvemos filhos de hijos de Deus. Dios. Oh, irmãos, que doce, Oh, hermanos, por qué meio da dulce. transformação Por divina, medio de la a transformación salvação da nossa divina, alma, la ela está sendo transformación de nuestra efetuada. alma ya está siendo Esta efectuada. filiação que Esta representa o filiación filho que chegou à maturidade, o al filho hijo que maduro, llegó a la maturidad, que ela vai llegó a se ser tornar maduro, completa quando se va Jesus a volver voltar. completa cuando Jesús Então, o venga. nosso corpo da velha Entonces criação, nuestro cuerpo de la ele vieja vai ser creación, Él va a ser transfigurado em um corpo transfigurado da nova en criação. un cuerpo de la Isso nueva significa creación. que a redenção Eso do nosso significa que la corpo redención de nuestro cuerpo será será completamente efetuada completamente e a efectuada transformação y da la nossa alma. transformación de nuestra alma. Amados, Amados, eu vou terminar, yo voy a terminar, mas antes eu preciso pero falar antes três necesito hablar coisas. tres Número um, cosas. Número uno, todo o plano de todo el Deus plan de foi Dios colocado em fue Cristo colocado Jesus. en Cristo Jesús. E Cristo Jesus, Y como Cristo filho, Jesús como hijo, ele obedeceu Él obedeció e ele y Él foi fiel até a fue morte fiel hasta de la cruz. muerte, muerte de cruz. Ele cumpriu Él todo cumplió o que o todo Pai lo que estabeleceu. el Padre estableció. O Pai faz El promessas e Padre aliança hace no Velho promesas y Testamento, alianzas en el mas é Nuevo o Testamento, Filho no pero es Novo el Hijo Testamento que en el cumpre Nuevo todas Testamento as quien coisas. cumple todas las cosas. Cristo Jesus, ele Cristo é Jesús, Él es o centro do plano el de Deus. centro del plan de Dios. E eu quero frisar Y nesse yo primeiro quiero ponto, poner este toda a primer obra que ele punto, toda fez, obra que Él hizo, desde as promessas, desde las alianças e promesas, atestamentos, alianzas y e colocou nas atestamentos, nossas y mãos e puso en disse: nuestras manos y dijo, seja sea fiel fiel e dar-te-ei a coroa da y vida. te daré la corona de la vida. Se nós Si fracassarmos, nosotros fracasamos, nós nunca vamos poder nosotros culpá-lo. nunca podremos culparlo. Jamais. Se nós Jamás. cairmos no Si nosotros inferno, caemos en foi el por nossa infierno, culpa, fue por nuestra porque culpa, fomos porque relaxados, fuimos porque relajados, tiramos os olhos de Cristo. porque sacamos los ojos de Cristo. Herdar todas essas Heredar coisas todas esas cosas equivale a ganhar a es lo que eternidade vale a ganar la para eternidad sempre.
para siempre. Não basta No apenas eu basta dizer eu sou apenas um yo herdeiro, decir que soy un heredero, mas eu preciso pero viver como tal. necesito vivir como un Eu tal. preciso ter um viver de um Necesito tener un herdeiro do vivir de un céu. heredero de los cielos. Eu preciso viver nessa terra com o coração dos céus. Necesito vivir en Eu esta tierra preciso con un viver nessa corazón terra del cielo. sabendo que Necesito vivir en esta o tierra Novo sabiendo que el Testamento Nuevo não Testamento no conquistou nada conquistó para mim nada nesta para terra. mí en esta tierra. Eu preciso viver Yo nesta terra necesito vivir en sabendo esta que a tierra minha herança sabiendo não que mi está herencia aqui. no está aquí. Então eu preciso me Entonces preparar para ir necesito no prepararme lugar para ir aonde al está a lugar minha donde está herança. mi herencia. Eu preciso me preparar para entrar Necesito nesse prepararme para corpo entrar en este cuerpo glorificado. glorificado. Eu preciso me preparar porque Necesito quando o prepararme porque Messias cuando el estiver vindo, Mesías eu esté viniendo, ainda yo preciso de aún salvação. necesito de salvación. Eu preciso da redenção do meu Necesito corpo. la Eu redención preciso de da mi cuerpo, transformação necesito da de la minha alma. transformación Eu de mi preciso alma, chegar à plena necesito filiação. llegar a la plena Eu filiación, preciso da necesito glorificação. de la São glorificación, aspectos son que aspectos Cristo que ainda Cristo precisa aún desenvolver essa necesita salvação desenvolver em en mim. esta salvación en mí. E isso não está relacionado Y a eso no está pecados, relacionado mas al está pecado, pero relacionado está a Ele relacionado e a arrancar do Él y corpo da arrancar velha del cuerpo de la criação vieja e me creación colocar no y corpo da ponerme en el sua cuerpo de, glória. de su Aleluia. gloria, aleluya. Amados, Amados, a salvação completa de la Deus, salvación a completa de Dios, regeneração do nosso la espírito, regeneración de nuestro a espíritu, transformação da la nossa transformación de alma nuestra e a alma. glorificação dos nossos corpos. Isso ocorrerá Eso na vinda ocurrirá. do Messias. Para os vivos, para os que morreram, a ressurreição tem um aspecto diferente, ainda que é semelhante. Mas tem coisas ali nos que morreram Hay cosas que allí en eles lo que também murieron que precisam, vão también precisar da necesitan, van redenção a dos necesitar de la corpos. redención de los cuerpos. Mas quanto a nós, Pero en esta cuanto a nosotros, esa preparação para a preparación eternidade para la eternidad deve ocorrer debe continuamente. ocurrir Você continuamente. precisa valorizar Necesitas sua valorizar tu eternidade. eternidad. Quando você valoriza Cuando sua valorizas tu eternidade, tópico eternidad, 2, você está punto dos, valorizando vas a aquele estar que morreu valorizando por a ti, aquel que murió por ti, aquele que se entregou por aquel ti, que se entregó por ti, aquele que entrou no aquel que santo dos entró en los santos, santos de do los tabernáculo santos del eterno tabernáculo e que foi eterno diante do y que fue Pai delante del Padre para rogar por ti, para rogar por por mim, por ti, por nós. mí, por Aquele que está nosotros, sentado aquel que está intercedendo por mim. sentado intercediendo por mí. Ele está lutando, ele Él está está luchando, Él intercedendo está para nós não intercediendo para cairmos na nosotros no tribulação, caer en la para nós não tribulación, cairmos no para que inferno, no caigamos en mas el para infierno, nós cairmos para nosotros corpo, alma, caer cuerpo, espírito no alma, Novo espíritu en el Testamento. Nuevo Testamento. Por isso que o temor de Deus Por é eso es que el fundamental. temor de Dios es fundamental Temam a ahora. Deus. Teman a Isto é o Dios. princípio da Ese es el sabedoria. principio de la Eu sabiduría. quero finalizar. Se Yo você quiero está finalizar, si conosco tú aqui no estás con Zoom, nosotros aquí en el nas Zoom, plataformas en las digitais, plataformas faça digitales, comigo essa oração, por haga conmigo favor. esta oración, por favor. Amado Senhor Jesus, Amado Señor Jesús, eu me arrependo de todos yo os me meus arrepiento de pecados. todos mis pecados. Eu me aparto de toda Yo me aparto de injustiça. toda justicia, Señor. Ah, Injusticia. Senhor, Ah, Señor, eu entendo o que o Senhor yo fez por entiendo que el mim. Señor hizo por mí. Oh, Senhor, o Senhor Oh, Señor, preparou el Señor preparó promessas, promesas, uma aliança una alianza enquanto tu estavas en cuanto vivos. tú estabas Mas vivo. quando tu morrestes, Pero cuando esta aliança se moriste, tornou em um esta poderoso alianza se volvió testamento. un poderoso testamento. O Senhor não fez apenas um El Señor no testamento, hizo apenas un mas o Senhor também me testamento, deu o pero el Espírito Señor también Santo me dio Espíritu aqui Santo na terra aquí en la para me tierra convencer dos para pecados, convencerme de da pecados, de injustiça, do la juízo. injusticia, del O Senhor juicio. me deu a Bíblia. El Señor me dio la O Senhor Biblia. também me deu El as Señor suas también me dio orações sus intercedendo por mim. oraciones intercediendo por mí. O Senhor enviou o teu profeta El neste Señor envió tu tempo para nos profeta en este ajudar. tiempo para ayudarnos. Senhor, o Senhor nos deu as Señor, el reuniões. Señor nos dio las O Senhor preparou reuniones. todo um El Señor ambiente preparó para nos todo un trazer por ambiente um para testamento, traernos con para nós testamentos, apreciarmos para nosotros o quão apreciar grande cuán é grande es a herança da la herencia eternidade. de la eternidad. Eu me aparto de toda Yo me injustiça. aparto de toda Escreva o injusticia. meu nome no livro da vida. Escribe mi nombre en el libro de la Senhor, vida. Señor, me ajuda a viver ayúdame no a padrão vivir en el do estándar, testamento en el padrón
del Senhor, eu sou um testamento. herdeiro teu, Señor, yo soy un heredero mas me tuyo, ajuda pero a viver no ayúdame a padrão de vivir en el santidade estándar, en el e padrón de justiça santidad y justicia exigido pelo testamento. exigido por el testamento. Senhor, eu aguardo a tua vinda Señor, ansiosamente. aguardo tu vida ansiosamente. Hoje eu nasci de Hoy novo. yo nací de Amém. nuevo. Se você Amén. fez essa Si oração hiciste esta oración e você está nos assistindo pela y tú me primeira estás vez, ayudando, nos nos estás viendo procure por primera vez, através das redes búsquenos a sociais, aí través de números las de redes telefone. sociales, Nós números de queremos falar com teléfonos, você. queremos hablar Por contigo. favor, venha Por conhecer favor, mais esse venga a ministério de conocer más sobre este arrependimento e ministerio de santidade. arrepentimiento y santidad. O ministério do El Dr. David ministerio del Auer, Dr. David ele é o Orr, fundador, él es el ele é o nosso fundador, líder. él es nuestro E, por líder. favor, esse Y é o entonces, por momento de favor, nós ese es el conhecermos momento mais de a mensagem conocer do más el arrependimento e mensaje del santidade. arrepentimiento y Obrigado a santidad. você que está conosco em todas Gracias as a ti que está con plataformas. nosotros en Jesus é o todas las Senhor. Dê um plataformas. like Jesús es Señor. nesse Dé un vídeo like en este e video passe para y alguém dessa pase a alguien mensagem este para que juntos mensaje possamos para que alcançar juntos outras podamos pessoas. alcanzar a Amém? otras Muito personas. obrigado. ¿Está bien?